Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima, me chamo Paulo Eduardo Leôncio e estamos aqui para a nossa segunda aula sobre a nossa jornada de formação litúrgica, né? Hoje vamos mergulhar um pouco naquilo que o Papa Francisco vem nos falar na sua carta apostólica, né? Para quem não assistiu a primeira aula, nós estamos mergulhando então na carta apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravi, essa carta que o Papa Francisco escreveu no ano de 2022, falando a respeito da importância, né, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Na primeira aula nós meditamos ali os primeiros 15 parágrafos dessa carta apostólica e hoje nós vamos mergulhar do número 16 ao número 26. Né? Na primeira aula nós vimos ali a respeito um pouco da, 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 das motivações da carta, um pouco sobre a liturgia como o encontro com Cristo, a igreja como o sacramento de Cristo, né? E hoje nós vamos mergulhar então um pouco a respeito sobre o sentido teológico da liturgia. Nós vamos ver o Papa Francisco falando como a liturgia ela é o antídoto contra a mundanidade espiritual ou o mundanismo espiritual. E nós vamos ver também um pouco sobre a beleza da liturgia e a importância de maravilhar-se, né? O maravilhar-se com a Páscoa, né? Com o mistério pascal de Jesus. Então, para nós iniciarmos, meus irmãos, convido todos vocês a rezarem, né? A iniciarmos rezando, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos. Então, sejam todos bem-vindos. Já convido você a curtir essa live, né? Deixa aí o seu gostei, seu joinha. Compartilhe essa live para mais pessoas. Manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da família, no grupo da paróquia, no grupo da pastoral, o movimento que você participa, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento dessa formação litúrgica. Amém? E bora então iniciarmos, para não sem mais delongas, né? Iniciarmos a nossa meditação, o nosso aprofundamento na liturgia a partir da carta Desiderio Desiderave. Então, na primeira live, já falei que nós estudamos um pouco ali as motivações da carta, um pouco sobre a liturgia como esse encontro com Cristo, a liturgia, a beleza da liturgia, e hoje então vamos para o sentido teológico da liturgia. Veja, meus irmãos, o Papa Francisco no número 17 ele vai dizer assim, ó, ele vai citar a Sacrosanto Concílio, onde a Sacrosanto Concílio vai descrever o sentido teológico da liturgia. E a Sacrosanto Concílio, no número 7, diz assim: a liturgia é o sacerdócio de Cristo a nós revelado e doado na sua Páscoa, hoje tornado presente e atuante mediante sinais sensíveis, a água, o pão, o vinho, gestos e palavras, para que o Espírito, submergindo-nos no mistério pascal, transforme toda a nossa vida, conformando-nos cada vez mais a Cristo. Veja, está lá no número 17 da Carta Apostólica Desiderio Desiderave. Veja a Sacrosanto Concílio descrevendo para nós o sentido teológico da liturgia.
O sentido teológico, então, da liturgia é o sacerdócio de Cristo que nos é revelado. E aonde ele é nos revelado na liturgia? No nosso sacerdote. Né? Quando nós, participando da Divina Liturgia, da Santa Missa, nós olharmos ao altar, nós veremos ali o Cristo, o sacerdócio de Cristo ali revelado a nós. Né? O Papa Francisco lança luzes da Santa Ceia para escrever, né, a carta apostólica Desiderio Desideravit. Ele usa como texto base, né, o texto da Santa Ceia, Lucas 22, né, versículo 15. E ali na Santa Ceia nós vemos então o Jesus como esse sacerdócio, o sacerdócio de Cristo ali já presente. Também vemos isso naquela passagem do Evangelho onde Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, e ali nós vemos ali literalmente a liturgia, né? Naquele trecho do Evangelho. Veja, Jesus está caminhando com os discípulos de Emaús, e a palavra de Deus vai nos dizer que eles estão ali caminhando, e Jesus, como que eles vão caminhando? Jesus pregando para ele a palavra, anunciando a palavra de Deus. Não é assim? Veja, a liturgia, quando nós vemos a Santa Missa era dividida em duas grandes partes, não é verdade? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, a consagração do pão e do vinho. E ali, na conversa dos discípulos de Emaús, no trecho do Evangelho onde vai falar a respeito desse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, Jesus vai pelo caminho anunciando as palavras de Deus, anunciando a palavra de Deus que ali mencionava a seu respeito, que falava a seu respeito, que falava de tudo que ele deveria passar, de que falava da sua morte, da sua paixão, mas que também ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. E aquilo vai ardendo no coração dos discípulos de Emaús, até que chega ao ponto onde eles chegam na casa dos discípulos de Emaús, e os discípulos de Emaús o convida, né, para entrar, e ali acontece a outra parte da liturgia que nós vemos quando Jesus parte o pão. Os discípulos de Emaús o reconhecem ao partir do pão. Não é verdade? Não é assim a palavra? Veja, a Sagrada Escritura está ali expressando, né, já desde aquele tempo que a igreja deveria celebrar. Essa é a liturgia. A palavra de Deus está querendo nos revelar ali o sacerdócio de Cristo. E esse sacerdócio, então, nos é revelado também a partir da liturgia, onde nós vemos ali Jesus que proclama o evangelho do ambão, né? Ali é Jesus que, o sacerdócio de Cristo, refletido no sacerdote, né? No nosso sacerdote, no sacerdócio ministerial, no nosso Padre, ali é revelado. Também no momento em que é consagrada a Eucaristia, nos é revelado ali o sacerdócio de Cristo, né? Na pessoa do sacerdote, que celebra em persona Christi. Né? E o Papa Francisco continua no número 19, ele diz: a teologia litúrgica, com efeito, deve demonstrar que a celebração é o lugar privilegiado do encontro com Cristo e com sua obra salvífica. Veja, meus irmãos, o Papa Francisco ele vai bater muito nessa tecla, né? De que a liturgia, a celebração, ela é o lugar privilegiado do encontro com Cristo. Né? E nós devemos entender realmente isso. A liturgia é lugar de me encontrar com uma pessoa, com um amado da minha alma. Veja isso que nós vemos quando acontece, por exemplo, a doxologia, aquilo que é chamado de doxologia, quando Jesus, ali na pessoa do sacerdote, né? O sacerdote ergue o pão e o vinho, o cálice numa mão, o pão em outra, né? Às vezes eles fazem assim, né? O pão em cima do cálice, ou às vezes assim, pela patena, ergue a patena e o cálice, e eles dizem aquilo que a igreja chama de doxologia.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? A Deus Pai Todo-Poderoso, né? Por todos os séculos dos séculos. Amém. Né? Ali, esse momento é a doxologia. Veja, ali Jesus está presente. Jesus é levantado. Né? Ali nós nos encontramos, nossos olhos contemplam. Claro, nossos olhos veem pão, vê cálice com vinho, mas ali já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o próprio Cristo Jesus. Também no momento da epiclese, né, onde o padre vai colocar as suas mãos sobre o pão e o vinho e vai clamar a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que desce sobre aquelas matérias ali transforma o corpo, o pão em corpo, o sangue em sangue de Jesus. Ali já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o próprio Cristo Senhor presente na Eucaristia. A nossa fé nos leva a crer. Né? E é isso que nós rezamos na liturgia após a homilia, não é? Quando nós professamos a nossa fé, nós dizemos creio na Santa Igreja Católica, nós dizemos eu creio na Igreja Católica. E se eu creio na Igreja Católica, eu creio na Eucaristia, porque a Igreja me ensina que aquilo ali não é mais pão, aquilo é o corpo, a alma, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. Portanto, a liturgia ela é esse encontro com Cristo. Ela não é encontro com as coisas, mas é um encontro com a própria pessoa de Cristo. Esse é o sentido teológico da liturgia. Né? Cristo se faz presente pelas mãos do sacerdote na epiclese, depois ele é levantado na doxologia, e ali nós contemplamos, olhamos para o próprio Cristo, escondido no pão e no vinho. E o Papa Francisco vai nos continuar dizendo no número 20 da Carta Apostólica, ele vai dizer assim: a revelação e a resposta, este binômio que nos coloca sempre na relação do diálogo, remove de nossa imaginação qualquer ideia de autonomia. Veja, a liturgia ela não é, quando ele vai dizer de autonomia, é porque não depende de mim. Né? Como ele mesmo vai, nós refletimos isso já na nossa primeira live, quando o Papa vai falar que ninguém tomou lugar naquela ceia, e realmente ninguém tomou lugar naquela ceia. Ninguém é merecedor de estar ali, ninguém foi merecedor de estar ali, mas desejei ardentemente comer contigo esta ceia pascal. É este o desejo de Jesus e o que nos espera de nós, o que Jesus espera de nós? Simplesmente o eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero participar contigo nesse banquete. Eu quero me encontrar contigo para comer contigo esse banquete, para se alimentar do Senhor, do próprio Jesus. Ele que além de nos convidar se dá como alimento. Ele que além de nos convidar, de nos atrair para esse banquete, ele ainda se dá por alimento. Ele é o Cordeiro, ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro, ele é a festa, ele é a noiva. Essa é a profundidade do sentido teológico da liturgia. Né? Veja, a liturgia não é mero simbolismo, né? Como nós meditávamos já na primeira live, mas ela é um mistério muito mais profundo. Né? E nós devemos participar desse mistério abertos a mergulhar nessa profundidade. Veja, irmão, cada gesto, cada palavra, ela tem um significado profundo. Não é o gesto pelo gesto. Por isso é tão importante que o padre celebre, né, ali, seja fiel ao missal, seja fiel ao rito celebrado, seja fiel, né, às rúbricas que o missal traz. Né, que ele leia o que está em preto, faça que ele reze o que está em preto, faça o que está em vermelhinho, escrito em vermelhinho lá, né? Porque cada gesto, cada palavra, cada gesto é importante.
E que nós também, conhecendo esse sentido profundo da liturgia, não participemos dela com distrações. Então, que nós possamos realmente mergulhar na palavra de Deus. Veja, o momento que está se sendo proclamada a palavra não é momento de ir no banheiro, não é momento de ir beber água. É momento de se alimentar da palavra de Deus, do verbo que se faz carne. Muitas pessoas saem da igreja falando assim, porque o padre, quando eu era católico, não tinha a palavra de Deus, não conhecia a palavra de Deus. Claro, criatura, você não para quieto sentado no banco quando está sendo proclamada a palavra. É claro que você não conhece, criatura. Você não presta atenção na homilia do padre. E aqui, claro, tem homilias ruins, mas tem homilias maravilhosas, tem homilias boas. Procure um bom padre. Preste atenção na homilia, preste atenção na leitura. Se o seu padre tem uma homilia ruim, não sei, às vezes ele não é bom de oratória, às vezes ele tem até conteúdo bom, mas não é bom de oratória, você não consegue entender. Pegue as palavras, depois que participar da missa, procure no YouTube, aí na internet, quantas ferramentas nós temos hoje. Grandes padres aí fazendo homilias diárias, Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, tantos e tantos. Mas busque mergulhar na profundidade do mistério que está sendo celebrado. Então, meu irmão, minha irmã, mergulhe no mistério pascal de Jesus. A liturgia ela é esse encontro pessoal com Cristo Jesus, é um encontro real. Não é um encontro com uma pessoa fictícia, não, mas uma pessoa real. E o Papa Francisco, então, vai falar também a respeito da liturgia como um antídoto para o mundanismo espiritual. E ele vai dizer assim no número 22 da carta do Desidério Desiderável: precisamos recuperar a capacidade de viver plenamente a ação litúrgica e de nos deixarmos plasmar por ela. Veja, é viver plenamente e se deixar transformar por essa liturgia. Veja, entenda, a liturgia é lugar de eu mergulhar no mistério pascal, me encontrar com Jesus e que esse encontro seja transformador. Nós devemos nos perguntar por que será, Senhor Jesus, que eu participo do maior milagre que acontece na terra todos os dias e várias vezes ao dia, que é o milagre da Santa Missa. Um Deus que se faz um pedaço de pão. Um Deus que se dá num pedaço de pão como alimento. E por que eu vivendo, às vezes diariamente na Santa Missa, comungando o corpo de Cristo Jesus diariamente, ele que ao tocar as pessoas no Evangelho, as pessoas eram curadas. Ao tocar na orla do manto, aquela mulher teve o seu fluxo de sangue secado, curado. Jesus que ao tocar no caixão, naquele funeral do filho da viúva, aquele morto ressuscitou. Jesus que ao chamar Lázaro, vem para fora, Lázaro voltou à vida. E por que esse que eu como a sua carne, bebo o seu sangue, esse sangue que o Evangelho vai dizer que ao tocar o solo, lá na Sexta-feira Santa, quando o sangue de Jesus escorrendo pelo madeiro tocava no solo, vai dizer que atrás da onde Jesus foi sepultado, foi crucificado, era um cemitério, e ali muitos depois foram vistos, pessoas que já eram mortas há tempos, foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém, porque o sangue redentor do Cristo Jesus tocou aquele solo e muitos voltaram a viver, que estavam ali enterrados, sepultados.
Por que que eu, ao comer o sangue desse Cristo Jesus, ao beber o sangue desse mesmo Cristo que ressuscitou a tantos, porque eu não sou transformado, porque eu não sou curado das minhas enfermidades, porque eu não sou liberto daquilo que me aprisiona, dos males, dos espíritos malignos muitas vezes, que nos atormentam e nos aprisionam? Por quê, meus irmãos? Porque então é sinal de que eu não tenho vivido plenamente a ação litúrgica. É sinal de que eu não tenho vivido profundamente o mistério de Cristo. E por isso eu não sou transformado. Veja, eu sou chamado, o Papa Francisco está nos chamando, meu irmão, minha irmã, a participar, viver plenamente a ação litúrgica e nos deixar transformar por essa ação litúrgica e nos deixar plasmar pela liturgia e nos deixar transformar por um encontro com o Cristo transformador. E ele vai dizer, o Papa Francisco, no número 23 da carta Desiderio Desideravi, o mundanismo espiritual está entre os piores perigos para a igreja. Mas vamos entender aqui o que é o mundanismo espiritual para o Papa Francisco. Veja, o Papa Francisco ele vai dizer o que ele entende por mundanismo espiritual. Ele vai dizer assim na carta apostólica: várias vezes tenho advertido contra uma perigosa tentação para a vida da igreja, que é a mundanidade espiritual. Dela falei profusamente na exortação Evangelii Gaudium, no números 93 a 97, que é o Evangelii Gaudium é a alegria do Evangelho, uma das primeiras exortações apostólicas do Papa Francisco. E ele continua, identificando no gnosticismo e no neopelagianismo os dois modos relacionados entre si que a alimentam. Veja então, o mundanismo espiritual para o Papa Francisco está relacionado com essas duas heresias, o gnosticismo e o neopelagianismo, né, que está ainda presente no nosso tempo. Veja, o gnosticismo, para a gente ter uma noção, é uma heresia que já é combatida desde antes de Jesus. Né? E ele vem ali, depois veio adentrando no cristianismo esse gnosticismo. O Evangelho de São João, ele é todo escrito de maneira a combater os erros do gnosticismo. Né? E veja, apóstolo São João já combatia o gnosticismo. E veja, o Papa Francisco ainda vem falando sobre ele, porque ele ainda está presente no nosso meio. Né? E também o neopelagianismo. E ele vai dizer então, o gnosticismo, o primeiro, né, reduz a fé cristã a um subjetivismo que encerra o indivíduo na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. Veja, o que é o gnosticismo? O gnosticismo era, lá no princípio, bem basicamente explicando, ele era a pessoa que achava que a salvação viria pelo conhecimento, pela razão. Que existia um conhecimento que nos levaria à salvação. E essa heresia ela vem permeando sobre nós ainda hoje, claro, de formas diferentes. Mas se nós analisarmos o nosso meio, nós vamos ver que ainda se encontram pessoas assim no nosso meio, que acham que pela sua razão, né, pelo seu conhecimento, ele se salva. E então isso nos impede de viver a liturgia profundamente, porque eu fico preso ali na minha razão, nos meus conhecimentos, no meu saber. Eu quero ser mestre da igreja. Né? Então muitos ficam ali e se colocam no alto da sua cátedra, da sabedoria que ele mesmo se colocou, e ali ele se coloca a julgar a igreja, a julgar o padre, a julgar os ministros que estão ali celebrando a liturgia, porque ali no seu alto do seu
da sua cátedra, ele vai ali julgar o que está certo e o que está errado, e ele não mergulha no mistério. Esse é o mal do gnosticismo hoje em nós. Assim, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso da igreja, eu não preciso servir a Deus. Veja, não preciso servir a Deus, eu vou à missa só, comungo e vou embora. Isso é um pensamento de um grande homem até, chamado Olavo de Carvalho, que eu admiro, que fez muito bem. Mas eu tenho que admitir que também fez alguns maus, deixou alguns males. Eu digo, você deve ler Olavo de Carvalho? Sim, deve, muito. Ele vai te ensinar a pensar, ele vai te ensinar muitas coisas. Ele vai te fazer muito bem. Mas quando se trata de doutrina, quando se trata de igreja, não o siga. Porque ele diz muitas bobagens e coisas que não nos ajudam muito mais, nos atrapalham. Por exemplo, essa frase é dele. Né? Não entra nas pastorais, não entra, basicamente, eu estou aqui, não disse nessas palavras, mas ele diz assim: vá somente à missa comum e vá embora. Mas veja o que nos diz os santos, o que nos diz a igreja. Estamos vivendo o tempo da quaresma, nesse tempo da quaresma eu estou fazendo diariamente os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E qual é o princípio e fundamento para Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais? Louvar, reverenciar e servir a Deus. Santo Afonso de Ligório. Então vamos para Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório também vai dizer que o fim do homem é amar, glorificar e servir a Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós devemos, a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Então veja, os santos, a igreja nos ensina, nós devemos amar e servir a Deus. Então não basta, meu irmão, minha irmã, eu só ir na missa, comungar e ir embora. Não, eu tenho que servir. Eu devo servir a Deus. Portanto, meu irmão, você deve sim servir a Deus. Ainda que você tenha mestrado, doutorado, seja mestre. Amém. Louvado seja Deus. Mas você precisa da igreja. Você precisa da igreja. Eu gosto muito da frase do Padre Pio, né? Eu sou um grande devoto do Padre Pio. E um dia falaram para o Padre Pio, você acha que a igreja precisa de você? E ele falou, não, é eu quem preciso da igreja. Sou eu, meu irmão, é você, meu irmão, que precisa da igreja. Nós precisamos da igreja e não a igreja precisa de nós. Mas porque eu preciso da igreja e porque eu amo Jesus e preciso, sou dependente do seu Espírito, da sua graça, eu me coloco a servir. Porque muitos irmãos também precisam da mesma graça, do mesmo Jesus, do mesmo mistério, mergulhar no mesmo mistério. E muitas vezes, o que os vai fazer conhecer essa graça, conhecer esse desejo ardente que Jesus tem de comer conosco a ceia pascal, é através do meu anúncio, da minha pregação, do meu servir na liturgia, do meu servir na pastoral. E por isso, eis-me aqui, Senhor. Lembra na primeira live, quando eu meditei no sonho, no desejo do Papa Francisco? Desejo que todos cheguem ao conhecimento desse banquete. E é esse o nosso desejo, que todos conheçam esse banquete. E o desejo de Jesus é esse, que todos cheguem ao conhecimento desse banquete, desse encontro com Ele, gratuito. Então, o primeiro é o gnosticismo,
né, que reduz a fé a um subjetivismo que encerra o indivíduo na imanência da sua própria razão, dos seus conhecimentos. E o segundo, o neopelagianismo, o Papa Francisco vai dizer que o segundo, né, o neopelagianismo anula o valor da graça para confiar exclusivamente nas suas próprias forças, dando lugar a um eliticismo narcisista, elitismo narcisista e autoritário, onde em vez de evangelizar, se analisam e classificam os demais, e em vez de facilitar o acesso à graça, consomem-se as energias a controlar. Evangelii Gaudium no número 94. Estas formas distorcidas do cristianismo podem ter consequências desastrosas para a vida da Igreja. Carta Apostólica Desiderio Desiderave, no número 17. Veja então, entenda, o gnosticismo é eu tenho a razão, eu chego na graça pelo conhecimento. E o neopelagianismo é eu chego por minhas próprias forças. Né? Em vez de evangelizar, eu fico analisando, classificando os demais, em vez de facilitar o acesso à graça, em vez de eu querer o mesmo desejo do Papa Francisco de que todos cheguem ao conhecimento desse banquete, eu fico ali classificando quem deve conhecer, quem não deve. Não, esse aqui não merece. Veja, o próprio Jesus atraiu todo mundo, o próprio Jesus convidou sem que eles merecessem, mas agora eu fico a julgar quem merece e quem não merece entrar nesse banquete. Quem está certo, quem está errado, eu fico controlando a graça de Deus. Eu quero me colocar como a alfândega de Cristo Jesus. E o Papa Francisco vai dizer, estas formas distorcidas de cristianismo podem ter consequências desastrosas para a vida da igreja. É o que eu já partilhava no primeiro dia de live. Muitos cristãos, né, que querem controlar qual rito é válido, qual não é, o que está certo, o que não está, vão afastando as pessoas da liturgia. Veja a gravidade disso, irmãos. Por isso, cuidado com quem você segue nas redes sociais. Cuidado. Pessoas que até falam assim, mas eu não sou sede vacantista, eu amo o Papa, eu aceito o Papa Francisco como Papa, o Papa Francisco é o Papa legítimo. Sim, mas na prática ele carrega, até nessa frase ele já carrega um ranço do Papa. Um ranço do seu próprio bispo. Veja, fuja dessas pessoas. Ah, Paulo, mas eles têm um conteúdo maravilhoso. Eles ensinam lá o Catecismo de São Pio X. Eu sei, é maravilhoso o conteúdo, mas tem um veneno por trás que você não está vendo, que é mortífero e mata a sua alma, e mata a sua fé e te afasta do sagrado. Portanto, corre deles. Se você sente o odor desse veneno, ainda que menor que seja, por mais escondido que ele esteja ali nas boas palavras, nas boas ações, corre dele, corre dele. E aí o Papa Francisco vai continuar. Se o gnosticismo nos intoxica com o veneno do subjetivismo, a celebração litúrgica liberta-nos da prisão de uma autorreferencialidade alimentada pela própria razão ou pelo próprio sentir. A ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas a Cristo e Igreja. A totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas nós. E qualquer limitação à amplitude destes nós é sempre demoníaca. A liturgia não nos deixa sós na busca individual de um suposto conhecimento do mistério de Deus, mas toma-nos pela mão, juntos, como assembleia, para nos conduzir para dentro do mistério que a palavra e os sinais sacramentais nos revelam. E falo em coerência com o agir de Deus,
seguindo a via da encarnação, através da linguagem simbólica do corpo que se prolonga nas coisas, no espaço e no tempo. Veja, então a liturgia ela vem nos libertar. Veja como a liturgia, para o Papa Francisco, ela é esse antídoto contra essas duas tentações, né? Do gnosticismo e do neopelagianismo, do mundanismo espiritual. Porque ela nos liberta dessa prisão alimentada pela razão. Vai dizer o Papa, ela não pertence ao indivíduo. Veja, a missa não é sua, a missa não é do padre, a missa não é da equipe litúrgica, não. A missa é de Cristo. E Cristo e Igreja. Veja, esse é o sentido teológico profundo da liturgia. Como eu dizia, o sacerdócio de Cristo ali presente no sacerdote, no seu pároco, no seu padre, no seu vigário, no seu bispo que está ali celebrando. E também no Cristo Igreja. Você que está lá sentado no banco e responde às orações. Você que está lá sentado no banco com a assembleia reunida e juntos cantamos a uma só voz: Santo, Santo, Santo. A liturgia ela não é do indivíduo, ela é do Cristo total, da assembleia dos que creem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não devemos levar para a liturgia. Muitas vezes a gente quer converter a pessoa pela liturgia e isso não é o caminho certo. Porque a liturgia, ela é a assembleia dos que creem. Eu creio no mistério, por isso eu mergulho nele. Eu creio que não é mais pão, é o Cristo, por isso eu mergulho nele. E quando eu levo uma pessoa que não crê, que não tem a fé da igreja, buscando converter, é muito difícil eu converter ela, porque ela não entende o mistério, ela não crê naquilo. Ela precisa ser primeiro catequizado, não é assim que foi com a gente? Primeiro a gente foi catequizado. Veja, a igreja não dá a Eucaristia para todo mundo, para todo batizado, só porque já é batizado, não. É necessário percorrer-se um caminho. Eu sou batizado, ali, depois de uma certa idade, depois da idade da razão, eu vou ser catequizado, eu vou conhecer o mistério, eu vou conhecer Jesus, eu vou conhecer os mistérios da sua igreja. Ali, conhecendo Jesus, eu vou receber a Eucaristia. Agora sim eu estou apto a comungar. Agora sim eu estou apto a participar. Claro que eu já participo, já vou ali participando e crendo. Veja, antigamente, antes do Concílio Vaticano II, na missa, tinha a missa onde todos celebravam, porém quando ia começar aquilo que para nós hoje é a liturgia eucarística, né, depois da homilia do padre, os que eram ainda catecúmenos, né, saíam. Ficava somente aqueles que já tinham professado a fé, que criam na Eucaristia, que já tinham recebido a primeira Eucaristia e a Crisma. É assim a liturgia hoje. Então eu não devo trazer, claro, aqueles que estão em processo, eles estão em processo. Os catequizandos, os catecúmenos participam, não se alimentam do banquete da Eucaristia, mas se alimentam do banquete da palavra. Entenda o que eu estou querendo dizer. É que não devo trazer uma pessoa que é de outra religião e querer convertê-la pela Santa Missa, porque a Santa Missa não é esse o objetivo dela. O objetivo dela principal é a reunião dos que creem. A reunião, a assembleia dos que creem. Amém? E o Papa Francisco vai continuar. Se o neopelagianismo nos intoxica com a presunção de uma salvação ganha com as nossas forças, a celebração litúrgica purifica-nos, proclamando a gratuidade do dom da salvação acolhida na fé. Ou seja, eu não sou merecedor. Eu participo da liturgia não porque eu sou merecedor, porque com as minhas sabedoria, com as minhas próprias forças eu mereci estar ali, não. É porque Cristo quer.
Cristo me atraiu. A celebração, a liturgia, ela é dom do Espírito Santo. Ela é dom de Deus para nós. A gratuidade do dom da salvação acolhida na fé. Participar no sacrifício eucarístico não é uma conquista nossa, como se disso nos pudéssemos gloriar perante Deus e os irmãos. O início de cada celebração recorda-me quem sou, pedindo-me para confessar o meu pecado e convidando-me a suplicar à bem-aventurada Virgem Maria, aos anjos e santos e a todos os irmãos e irmãs que roguem por mim ao Senhor. Porque não somos dignos de entrar na sua casa, precisamos de uma palavra sua para sermos salvos. Não é isso que nós dizemos na liturgia? Uma palavra e sereis salvo. Não é isso? Não temos outra glória a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Gálatas 6,14. A liturgia não tem nada a ver com o moralismo ascético. É dom da Páscoa do Senhor, que, acolhido com docilidade, faz nova a nossa vida. Não se entra no cenáculo a não ser pela força de atração do seu desejo de comer a Páscoa convosco. Desidério desiderável, desejei ardentemente te trazer para o cenáculo para comer essa ceia pascal com você. Veja, não é pelas nossas forças, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos dele, é pelos méritos do crucificado. Não tenho outra glória a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer São Paulo. A liturgia é dom. E para ser dom, é preciso que alguém acolha. É preciso de acolhida. É isso que Deus espera de nós, a acolhida desse dom maravilhoso. Não por minhas forças, não pela minha sabedoria, não pelo meu intelecto, não pela minha razão, mas pelo desejo dele. É pelo desejo do próprio Cristo em me salvar, em me alimentar com seu corpo e com seu sangue, em o seu desejo, em me dar, em te dar a vida eterna. E aqui eu quero pegar o gancho já para o próximo tópico da nossa live, que é a leitura, a beleza da liturgia e o estupor pelo mistério pascal. O Papa Francisco diz assim no número 25: a admiração diante do mistério pascal é essencial para que possamos reconhecer que a liturgia é um dom. Veja, para reconhecer que a liturgia é um dom, é preciso que eu e você, meu irmão, minha irmã, volte a nos admirar do mistério pascal. O mistério pascal, meu irmão, minha irmã, que acontece na liturgia da Santa Missa, não pode ser algo corriqueiro, não pode ser algo normal, algo comum para mim e para você. É algo de se admirar. É algo de se admirar. Como nós meditávamos na primeira live sobre aquele trecho da carta de São Francisco de Assis a toda a sua ordem, onde ele vai dizer que todo homem trema, que o mundo exulte diante desse mistério onde Deus se faz presente na mão do sacerdote. Veja, nós devemos nos admirar, meu irmão, minha irmã, não é qualquer coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos quando nós participamos da Divina Liturgia. É o próprio Deus que se faz presente na mão do sacerdote, por pecador que seja. Ainda que seja da teologia da libertação, ainda que seja de anel de tucum e estola de crochê, Deus se faz presente na mão desse sacerdote e isso é de se admirar, meu irmão, minha irmã. Não importa o pecado, é independente do pecado do ministro que está celebrando. Deixa eu dizer para você, se ainda, quando você participar da missa, se ainda o padre tivesse acabado de cometer um pecado gravíssimo antes de subir o presbitério e celebrar a missa, ainda assim, mesmo por pecado grave que ele tenha cometido antes de celebrar a missa,
e que ele celebra em estado de pecado mortal, mas ali, quando ele faz a epiclese, quando ele coloca as mãos sobre as matérias que serão consagradas, e clama ali o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ali já não é mais pão, ali já não é mais vinho, mas é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Quando ele ergue na doxologia o corpo e o cálice com sangue, ali já não é mais pão, já não é mais vinho, é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, independente do pecado do ministro que celebra. E por que é independente? Porque Cristo Jesus desejou ardentemente, ansiava pelo desejo de comer essa ceia conosco. Não é pelos meus méritos, não é pelos méritos do sacerdote, não é pelos méritos de ninguém da Assembleia, é pelos méritos do próprio Cristo, é pelo desejo do seu sagrado coração em comer essa Páscoa conosco. Esse é o dom maravilhoso que nós devemos nos admirar. E o Papa Francisco vai dizer no número 26, se faltasse este estupor, correríamos o risco de nos tornar impermeáveis ao oceano da graça. Veja, se nos falta, meu irmão, minha irmã, esse maravilhamento diante desse mistério, se nos falta essa admiração, esse assombro, né, estupor aqui que o Papa Francisco quer dizer, esse assombro, estar assombrado diante do mistério, porque o mistério é muito maior do que eu, o mistério é muito maior do que aquilo que eu estou vendo. O mistério pascal está diante de mim na Santa Missa. E isso me causa esse assombro, essa admiração tamanha. E sem essa admiração, o Papa Francisco vai dizer que eu estou impermeável para o oceano da graça que está sendo jorrado do altar. Um oceano de graça está sendo jorrado do ambão da palavra. Um oceano de graça está sendo jorrado do altar. Mas quando me falta esse assombro, essa admiração, esse estupor, eu estou impermeável. Está ali jorrando uma torrente de graça, mas eu estou de capa de chuva, coberto até a cabeça e não me deixo molhar. Sou impenetrável pela graça. Ah, meu irmão, minha irmã, a beleza da liturgia ela não é estática, não é estética vazia, mas é um reflexo da glória de Deus. Ela é reflexo da glória de Deus e eu devo cultivar esse assombro na participação litúrgica. Eu devo cultivar essa admiração na participação litúrgica. E como eu faço isso? Lembre-se disso, lembra dessa live quando você estiver participando da missa. Lembra dessa live. E veja, ali está acontecendo o maior mistério, o maior milagre da face da terra. Deus se faz presente. Deus se faz presente na assembleia de santos e pecadores. Deus se faz presente num pedaço de pão. Glórias e mais glórias, graças e mais graças estão jorrando como uma torrente, um oceano de graça do altar do sacrifício, do ambão da palavra, do altar da palavra, da mesa da palavra. E eu devo me lavar, me banhar, mergulhar e me alimentar de todo esse mistério. De todo esse mistério. Ah, meu irmão, minha irmã, essa é a beleza, essa é a profundidade da liturgia. Que o Papa Francisco quer abrir os nossos olhos. Não é só estética. Não é só as vestimentas belas. Porque isso é um mal também, infelizmente, nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos padres com a casula mais linda, com as vestes mais lindas, as alfaias mais lindas, mas sem zelo, sem amor, sem piedade para celebrar. Trocando-se as palavras do missal.
inventando coisas, querendo enfeitar a liturgia, né? Enfeitando o pavão. Veja o que o Papa diz, a missa, a liturgia, a celebração litúrgica não é do indivíduo. A missa não é do padre fulano. A missa é do Cristo Jesus. O maior mistério, o maior milagre da face da terra está diante dos nossos olhos, quando eu participo da Santa Missa. Scott Hahn vai dizer isso. A missa, a Santa Missa, é o céu na terra. Scott Hahn diz isso no seu livro O Banquete do Cordeiro, que eu recomendo. Leiam o livro O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Leiam também Instrução Geral para o Missal Romano, para você entender como mergulhar, como eu devo participar da missa. Está tudo aqui, as rúbricas. Se eu sou leitor, como que tá, qual que é as funções do leitor? Se eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, está aqui todas as funções do ministro, está aqui todas as funções do diácono, está aqui todas as funções do padre, está aqui as funções do cantor. Se forme, nós devemos nos formar. E nos formando, leia Sacrosanto Concílio, no Concílio Vaticano II, leia a carta Desidério Desiderável do Papa Francisco. E isso vai me ajudando a cultivar essa admiração por esse mistério. Por esse mistério que acontece em cada Santa Missa e eu não tenho percebido. Quanto milagre está acontecendo diante dos meus olhos e eu não tenho visto. O maior milagre da face da terra acontece diante dos meus olhos e eu não percebo. Que possamos pedir a Deus a graça de crescermos no amor e no entendimento do mistério que é celebrado em cada Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, quero convidar você mais uma vez, curte essa live, né? Deixa o seu joinha, compartilha. Sexta-feira nós temos a nossa terceira live, a última live da nossa jornada de formação litúrgica, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, esteja presente. E Deus te abençoe. Te espero na sexta-feira, onde nós vamos falar sobre o final, né? Essa última parte da Carta Apostólica Desidério Desiderável, onde o Papa Francisco vai falar sobre a importância da formação litúrgica e de uma boa formação litúrgica. Então te espero para a próxima live. Deus te abençoe e louvado seja Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.